cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos, a igreja está em pé, vamos ler a palavra, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor, reunidos para adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Verso 40, a seguir, até o 42. A história continua depois no 49, mas vamos ler esses 3 versículos da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Amém. Pode tomar o seu assento, por bondade, e continuar adorando ao nome do Senhor nesta noite especial que o Senhor tem reservado, esta quinta-feira, para estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade de estar com os irmãos para prestar um culto na presença do Senhor, o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, o Deus da igreja. Glória a Deus por isso e aleluias. Agradecer aos pastores, pastor Hélio, pastor Fábio, nossos irmãos presbíteros da casa do Senhor. Glória a Deus por estar na casa do Senhor e nos confiar esta oportunidade nesta noite. Glória a Deus. Bom é adorarmos ao nome do Senhor. E a palavra diz para mim e para você que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus e aleluias. Mas eu quero nesta noite, nesta oportunidade, ser breve, e juntamente com os irmãos, nesta palavra, meditarmos um pouco. Lucas capítulo 8, talvez alguém pode questionar um pouco, porque quero falar um pouco de milagres aqui. Talvez você, conhecedor da palavra de Deus, membro desta igreja Assembleia de Deus, pode pensar que é até tolice da minha parte falar de milagre, porque você sabe o que é milagre, você conhece o que é milagre, você já viveu, você já precisou de um milagre no passado, e Jesus fez, porque Jesus faz milagres, fez no passado, faz no presente, vai continuar fazendo, glória a Deus, até a sua volta. Mas precisamos falar de milagres, precisamos pensar em milagres, precisamos recordar, nós como igreja, Assembleia de Deus, crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, igreja pentecostal, e glória a Deus por isso, precisamos recordar vez ou outra o que é milagre, porque talvez o mundo, talvez você vai ouvir por aí afora, como vivemos nesse tempo, o tempo vai passando, século 21, era de tecnologia e assim por diante, talvez já se fala pouco em milagres, tem tratamento para tudo, mas não é bem assim. Nós como igreja estamos para fazer a diferença na terra, para fazer a diferença na sociedade, no mundo ao qual ainda estamos aqui vivendo como uma instituição espiritual, um projeto de Deus,
que está hoje vivendo, passando por esta terra e fazendo a diferença. E Deus espera, eu quero dizer para mim e para você, que Deus espera de mim e de você, como igreja, que nós continuamos fazendo a diferença na terra, na sociedade, aonde nós estamos vivendo. E para isso é interessante, eu penso, falarmos de milagre. Não pode cair no esquecimento na sua vida esta palavra, milagre. No texto de Lucas, capítulo 8, nós vamos encontrar alguns relatos de milagres que o Senhor Jesus operou. Eu quero dizer uma coisa a você, talvez você entrou aqui nesta noite precisando de um milagre, mas talvez você também já ouviu por aí afora que isto era coisa do passado, mas não, eu quero dizer para você que milagre, que o poder de Deus, que o sobrenatural de Deus é coisa do passado, do presente e do futuro. Sabe por quê? Porque a palavra diz na carta aos Hebreus 13:8, que Jesus Cristo, que eu e você viemos adorar nesta noite, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aonde eu e você, aonde a igreja vai estar um dia. Então quem disse para você, que conversa é essa que falaram para você, que milagre é coisa do passado? É na era primitiva da igreja, no primeiro, segundo século? Não, é coisa do presente, é algo do presente. E eu tenho mais uma coisa para dizer para você, como igreja, eu e você, que vez ou outra, na nossa vida, na nossa caminhada, na presença do Senhor, vez ou outra, nós vamos precisar de um milagre do Senhor. Glória a Deus. Ninguém vai resolver para nós aquilo que precisa ser resolvido. Ninguém vai trazer para você ou para mim a resposta que nós precisamos, algo que nós precisamos. Então, vez ou outra, eu e você, igreja do Senhor, vamos precisar de uma ação sobrenatural de Deus, entrando da nossa esfera humana, natural, aqui da terra, ou seja, um milagre do Senhor. Vez ou outra nós vamos precisar. Talvez eu fale a você nesta noite, e exatamente hoje você está precisando. E eu quero trazer esta palavra, uma palavra de esperança para a sua vida nesta noite, que Jesus fez milagre no passado, faz milagre no presente, vai continuar fazendo milagre, segundo a vontade dEle. É por isso que eu venho ler este texto, eu venho trazer esta palavra humildemente nesta noite. Eu não tenho poder para nada, mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por você, isso eu posso fazer, interceder por você, mas o Senhor Jesus Cristo, aquilo que você precisa, o milagre, a ação extraordinária e sobrenatural no curso da sua existência, eu venho falar para você nesta noite, que Ele pode fazer. Você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa ter fé, glória a Deus, e ter mais algumas atitudes também, que nós vamos ver neste texto. Capítulo 8 de Lucas, vai relatar alguns milagres. Jesus disse ali para os discípulos: passemos a outra margem do mar da Galileia, passemos a outra margem. Só que no meio daquela passagem, a palavra vai dizer que o vento começou a soprar, ondas no mar da Galileia, o que era comum pela madrugada fora, o vento começou a soprar lá no meio do mar, e ele estava ali dormindo, cochilando, assim por diante, e os discípulos se assustaram com aquela situação. Já imaginou, na madrugada, quando ninguém está vendo, em um momento que ninguém está vendo nada, não está vendo o que está acontecendo com você, lá no meio do mar, como diz o texto, no mar da Galileia, os discípulos se apavoraram um pouco, foram questionados posteriormente por Jesus: mas e a vossa fé, aonde está? Então, foi normal aquele apavoramento dos discípulos, mas Jesus estava naquele barco,
não era o tamanho do barco, não era a quantidade de pessoas que estava ali, não era a matéria-prima daquele barco, a madeira que ele foi construído, que fez ele resistir àquele vento, àquela fúria do mar naquela noite, mas era a presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu e você, navegando neste mar da vida, da terra, o que mais importa não é a minha força, a sua força, não é a minha, a sua condição social, quanto você ganha, quanto você não ganha, quanto você vai ganhar. Não é isso. É a presença do Senhor, é a presença do Senhor. E Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não for comigo, eu também não vou. Glória a Deus. O que vale, o que tem que valer, o que tem que ser mais especial na minha e na sua vida, é a presença do Senhor. Glória a Deus. Se você veio nesta noite e ainda não tem essa presença, você tem a oportunidade de sair daqui nesta noite com a presença do Senhor sobre você. Crer em Jesus, receber a Cristo como Salvador e viver uma nova vida e ter a presença dEle no barco da sua vida, no barco da sua história. Glória a Deus. Aí o vento vai bater, a onda vai se levantar, só que ele também vai se levantar, porque o texto diz que os discípulos o procuraram: Senhor, socorre-nos, estamos perecendo, não te importa que estamos perecendo? E a palavra diz que ele se levantou. Glória a Deus, aleluias. Ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu as ondas, glória a Deus, que estavam a ponto de destruir aquele barquinho e a vida dos discípulos, de todos eles. Naquele tempo, é bom lembrar, creio eu, não existia talvez o preparo que existe hoje para entrar num lago e passar para o outro lado, talvez até mesmo para entrar e apenas pescar. Não existia aquele preparo, um colete salva-vidas, glória a Deus, mas a presença de Jesus estava com eles. E o que eu acho interessante também neste milagre ali, é que Jesus, quando eles vão entrar no barco para atravessar ali o mar da Galileia para o outro lado, aonde posteriormente ele fez outro milagre, ele fala para os discípulos o seguinte: passemos a outra margem, passemos a outra margem, passemos a outra margem. Você está entendendo esta palavra? Passemos a outra margem. Se Jesus falou para mim e para você que vai passar conosco por uma situação difícil, por uma tempestade, e que você vai chegar do outro lado, são e salvo, seguro, passemos, você vai passar. Nós vamos passar, porque há uma palavra, há uma promessa, glória a Deus, de proteção, de livramento, de bênção, de direção sobre a nossa vida. E eu achei interessantíssimo essa palavra: passemos a outra margem, glória a Deus. Mesmo que os discípulos temeram, quando estavam ali, atravessando, fazendo a travessia, do mar da Galileia, talvez fosse 10 quilômetros aonde eles estavam, por causa do formato do mar, talvez fosse 12, 11, 9, não sabemos esta informação precisamente, mas não interessa a distância do mar. O que interessa é que ele passa com você e comigo. Passemos do outro lado, glória a Deus. Qual é o vento que tem soprado? Qual é a onda que tem se levantado contra a sua vida? E para que se desesperar? Pense na presença de Jesus. Nós não devemos viver preocupados, e eu creio que isto não é uma preocupação, mas o que nós temos que pensar, priorizar, é a presença de Jesus na minha e na sua vida. E nós vivemos tempos difíceis, você sabe disso. Já falei no começo, talvez a respeito de milagres, que talvez alguém pode dizer, talvez até assopraram para você, que é coisa do passado,
é nada, é coisa do presente, glória a Deus, e vai ser, enquanto Jesus estiver num barco, vai ser coisa do presente, de hoje, de amanhã, sempre vai existir, enquanto a igreja estiver aqui, caminhando nesta terra, glória a Deus, eu e você, e fazendo a diferença como tem de ser, sendo sal da terra e luz do mundo, glória a Deus, milagres vão acontecer, porque o poder de Deus, ele vai fluir através da igreja, através dos seus servos, glória a Deus, e eu e você, como igreja, viemos adorar ao Senhor nesta noite, viemos exaltar, glorificar aquele que tem poder para fazer o milagre na sua vida, basta crer e adorar a Deus, e se prostrar como fez Jairo, aonde vamos entrar nessa passagem agora, porque também temos que fazer a nossa parte, exatamente, temos que fazer a nossa parte, como igreja. Você precisa de um milagre, de uma bênção, o que é que você precisa? Eu falei que nós somos assembleianos, pentecostais, cremos perfeitamente na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, na cura divina, na libertação, glória a Deus, e que também um dia Cristo voltará para arrebatar a igreja. O que é que você está precisando? Qual é o milagre? Qual é a situação? Talvez é o mar que está agitado, o vento que está soprando na sua vida. Talvez tenha alguma coisa lá na sua casa, como a situação de Jairo, que vamos entrar, que está à beira da morte, e pessoas podem ter assoprado para você, não tem mais jeito, o milagre é coisa do passado, é da igreja primitiva. Não, não é. Eu venho dizer para você nesta noite, no temor do nome de Jesus, no temor da palavra de Deus, que milagre é coisa de hoje, 3 de novembro de 2022, glória a Deus, o Deus que eu e você, que esta igreja adora há muito tempo, é o Deus de milagre, glória a Deus. Só que esta palavra negativa, que eu e você recebemos aí fora da sociedade, ela precisa cair por terra, glória a Deus, ela precisa cair por terra. Nós não devemos dar valor a esse tipo de palavras negativas. A igreja é um projeto de vitória de Deus, sempre foi e sempre vai ser. Sempre foi e sempre vai ser um projeto vitorioso do Pai Celestial. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus e aleluias. Por isso é bom nós estarmos aqui nesta noite de quinta-feira, oh glória, para adorar ao nome do Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que me salvou, glória a Deus, aleluias, que mudou a minha vida e a sua também. E se tem algo a mais que precisa mudar, eu venho lhe dizer nesta noite que Ele tem poder para fazer. Se tem algo que está morrendo na sua casa e que precisa ser ressuscitado, que precisa ser trazido à vida outra vez, eu venho falar de Jesus Cristo para você. É simples assim. Eu venho falar da palavra de Deus, eu venho falar do Evangelho, e eu venho falar do poder do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, e nós cremos, todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. Interessante, eu sempre lembro deste versículo, Mateus 28, porque uma vez alguém, um cidadão desta cidade, creio que há muito tempo já, porque há muito tempo já meu pai me falou isso, que esse cidadão falou para ele assim, ó fulano, no céu, quem manda é Cristo, mas na terra, quem manda é o dinheiro. Não creio desta forma, creio que existem meios que o dinheiro faz coisas por aí afora, mas não creio bem desta maneira como este cidadão falou para o meu pai, porque Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e da terra,
Então, se tem algo que precisa ser feito nesta noite, e só o poder de Jesus pode fazer, ele diz que todo o poder foi dado a ele, todo o poder é dele, glória a Deus. E se eu e você viemos adorar a Deus, se você veio adorar a Deus na esperança de um milagre nesta noite, o Jesus que eu venho falar para você de maneira simples nesta noite, é o Jesus que tem poder para entrar nesta causa, para fazer um milagre como foi na vida, na família de Jairo e de sua esposa, glória a Deus e aleluias. A palavra diz que no versículo 40, que quando voltou Jesus, a multidão recebeu. Aquela tempestade foi do outro lado, libertou o endemoniado, fez uma obra lá, voltou. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Estavam esperando Jesus. Só que Jairo precisava de um milagre. Talvez pessoas ali gritavam, murmuravam no ouvido dele, dizendo: mas Jairo, você, príncipe da sinagoga, tendo essa atitude de adorar, de se prostrar, como a palavra diz, aos pés do Senhor. A palavra diz que a multidão estava aguardando Jesus, mas eu quero falar de um diferencial, para mim, para você, como foi na vida de Jairo nesta noite. Não é apenas esperar alguma coisa. Você precisa de uma bênção, de um milagre, você está esperando, que bom. Só que eu quero dizer para você que você precisa ir mais além, não apenas ficar esperando, que você precisa se prostrar, adorar ao nome do Senhor, buscar. Ah, mas Ele sabe o que eu preciso. Sim, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, mas a nossa parte nunca, jamais vai ser anulada. A palavra diz em Mateus capítulo 8, que o leproso precisava de uma cura, de um milagre. Só que ele chegou e adorou, ele teve atitude. Então esperar também é uma atitude. É uma atitude, como diz o salmista: esperei com paciência. Mas eu quero convidar você para ir mais além de ficar apenas esperando, orando 3, 5 minutos por dia apenas. Não, dessa maneira não dá. Vamos mais além. Você precisa de um milagre, de uma bênção, de algo sobrenatural. Você precisa que o poder de Deus entre nessa esfera natural da nossa vida, para fazer algo por você que ninguém fez, que ninguém faz, que ninguém pode fazer, e que ainda assopram no teu ouvido, que não tem mais jeito, como assopraram no ouvido de Jairo. Você precisa ir além de estar esperando. Você precisa se prostrar e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, como fez Jairo, deixando a sua posição social de lado. Ele era um homem importante no meio dos judeus, príncipe da sinagoga, dirigente ali da sinagoga, daquela assembleia, daquele lugar de reunião, de leitura da lei. E eu penso que ele era um homem entendido na lei de Deus, no Antigo Testamento, com certeza, glória a Deus. Mas esta posição social não o impediu de ir até Jesus, de não ficar como aquela multidão. Nós não podemos ser como a multidão, ficar só esperando e esperando de novo. Não, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos glorificar, adorar, buscar, orar e jejuar. Glória a Deus. Que bom que você veio nesta noite. Já pensou se você tivesse ficado na sua casa esperando alguma coisa? Você não seria alimentado pela palavra de Deus, você não veria o rosto do seu irmão, não teria comunhão com o seu irmão, que isto é importantíssimo para mim e para você como igreja. Adorar a Deus, se prostrar, fazer alguma coisa em busca do milagre, glória a Deus. E a palavra diz, para nós encerrarmos, que a multidão estava esperando Jesus. Amém por isso, esperar. Mas o versículo 41
vai dizer que Jairo, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Glória a Deus. Ele se prostrou, ele veio adorar a Deus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Não é nem de qualquer jeito e nem em qualquer lugar. Tem que ser na presença de Jesus. Tem que ser aos pés do Senhor. Um dia nós o veremos face a face. A Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face, mas hoje a mim e a você, como igreja do Senhor, especialmente se você precisa de um milagre, a atitude correta é se prostrar aos pés do Senhor. Mas vou esperar mais uns 5, 10 anos. Não fique apenas esperando como a multidão. Com certeza havia necessitados no meio daquela multidão. Havia, sim, com certeza. Mas vamos fazer como Jairo, vamos seguir a atitude de Jairo, glória a Deus e aleluias, se prostrar, adorar, fazer, cumprir o nosso papel como crentes e como igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Se você precisa de um milagre, se prostre aos pés do Senhor. Se você hoje não está precisando de um milagre, mas se prostre aos pés do Senhor para orar e interceder por alguém e ver a resposta de Jesus na vida de alguém. Glória a Deus e aleluias. E a palavra diz que Jairo rogava-lhe que entrasse em sua casa. Nós encerramos aqui. Que entrasse em sua casa. O mundo quer entrar dentro da nossa casa. O mundo da nossa vida quer nos dar rasteira, quer nos jogar por terra, quer nos ensinar doutrinas, costumes, coisas antibíblicas, mas eu e você somos crentes na palavra de Deus. Então precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. O que é que tem entrado lá na sua casa e na sua vida? O que é que tem entrado? O que é que você tem convidado para entrar na sua casa, para participar da sua vida? Vamos refletir nesta palavra. Este homem necessitava de um milagre urgentíssimo. Ele veio, ele se prostrou, ele adorou, glória a Deus. Eu já falei no início que o Pai procura, ele procurou no passado, ele continua procurando, vai continuar procurando. Os verdadeiros adoradores. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, mas nós temos que adorar a Deus de verdade, sermos verdadeiros adoradores na presença do Senhor. E quando você precisar de um milagre, ainda que alguém assopre contrário para você e para mim, o que vai valer é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque alguém da casa de Jairo chega e diz para ele: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Só que eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu e você adorando a Deus, se prostrando, clamando aos pés do Senhor, vivendo a nossa vida verdadeiramente como igreja, de maneira nenhuma é incômodo para o Senhor. De maneira nenhuma, glória a Deus. Por isso eu creio que o céu nesta noite está aberto para contemplar o meu e o seu culto, a minha e a sua adoração na presença dEle, porque é isso que viemos fazer, adorá-lo, glorificar ao nome do Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se você precisa de um milagre, se você necessita de um milagre, eu venho falar de maneira simples e objetiva, que eu creio, eu sirvo, e você também, e todos os que estão aqui comigo, no Jesus de milagre, do passado, do presente, glória a Deus, e até enquanto a igreja durar aqui na terra, no Jesus que faz milagre, ainda que exista palavras contrárias, ainda que possa aparecer a circunstância contrária, difícil, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, a filha única de Jairo e da sua esposa, já morreu.
Mas aí vem uma palavra para a sua vida. Aí veio uma palavra para a sua vida. Glória a Deus. Para mim, para você, como veio para Jairo. Glória a Deus. Não temas. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Continua adorando a Deus. Continua convidando Jesus. E se Jairo, nesta situação, resolver se parar, ou não acreditar naquilo que Jesus diz, você precisa acreditar no que Jesus está falando. Eu preciso acreditar. Você precisa do milagre. Você precisa dar crédito à palavra de Jesus. Não é a palavra lá do mundo, lá de fora. Aquilo que dizem para você não tem mais jeito, já passou, não incomodes mais o mestre. Você precisa acreditar. Deixa eu lhe dizer nesta noite, glória a Deus, você precisa acreditar. É na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não temas, creia somente, glória a Deus. E a caminhada continuou até na casa de Jairo, glória a Deus. E o milagre aconteceu na vida daquele casal, daquela família, homem, mulher e filhos, família, na presença do Senhor Jesus Cristo. O milagre aconteceu, porque Jesus entrou naquela casa. Convide Cristo para entrar cada vez mais. Não, mas ele já está. Vamos continuar convidando para entrar cada vez mais na nossa casa, na nossa vida. Porque aonde Jesus pisa, aonde ele vai, aonde ele toca, milagre acontece. Resposta vem para minha e para a sua vida, glória a Deus. Quero deixar esta palavra para você nesta noite. No temor do Senhor, na presença do Senhor, glória a Deus. Não temas, creia somente, porque o milagre é certo. O milagre é certo. O mesmo milagre que ele fazia no passado, o mesmo poder extraordinário, maravilhoso, glória a Deus, aleluias. Eu lembro daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aonde Pedro e João vão dizer para aquele homem que mendigava, ele queria uma esmola, mas ele recebeu uma bênção, o milagre do Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo que fez lá, continua fazendo hoje. Creia tão somente, e Pedro e João vai dizer, não tenho prata nem ouro, muito menos esmola eu vou te dar, oh glória a Deus, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, creia nesta noite na providência, convide Ele para entrar na sua casa, e para resolver o que ninguém mais resolve, glória a Deus, no nome de Jesus Cristo, o milagre acontece na sua vida, glória a Deus. Se coloque de pé por bondade nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém.